Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem está com a gente é a Ranairá Negreiros. Ranairá, muito obrigada por parar no meio dessa loucura toda e estar com a gente nessa conversa. Seja super bem-vinda ao Backstage. Eu que agradeço, imagina, a gente está aí vivendo um turbilhão de coisas, né? A gente estava falando um pouquinho disso agora há pouco. E nunca gravei tantos podcasts assim, então fazer um podcast remotamente, dadas as circunstâncias, está sendo também um aprendizado. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Imagina, eu não sei se você vai lembrar que você deu uma palestra, um debate no Instituto Moreira Salles, durante umas atividades da Feira Preta, né? E eu fui, mas eu não consegui pegar lugar, estava lotado. Eu não acredito! Sério? E aí eu falei, olha só que sucesso, eu preciso, uma hora tudo bem, uma hora eu vou conversar com ela, vou saber mais. E aí desde aquela época eu falei, a gente tem que chamar a Ranairá para um backstage, para a gente conversar e tal, e acho que agora foi o momento. Para quem não te conhece ainda, não tem esse prazer, se apresenta para o pessoal, conta o que você faz e que raio você veio fazer na moda. Uau! Nossa, se apresentar é sempre, eu acho, um desafio, assim. Eu começo falando do meu nome, que ele é um nome trava-línguas, eu brinco, né, Ranairá? Que é um nome que minha mãe me deu, um nome que ela inventou. E ela inventou o nome e o significado. Então, meu nome significa Deus dos Ventos, que é uma homenagem também a Yansan, que é a deusa dos ventos, né, para os Yorubás. Enfim, também tem Matamba para os Angola, né, essa força da natureza africana, da qual minha mãe é devota. E então eu costumo me apresentando assim. Caso queira, pode me chamar de Rana também, que é meu apelido, é um pouco mais fácil. Às vezes trava a língua um pouquinho, então Rana é uma alternativa. Que talvez eu vou recorrer ao Rana, porque talvez eu faça tantas vezes, igual aqueles trava-línguas mesmo, vou recorrer ao Rana. Pode me chamar de Rana. E, bom, é isso, eu sou metade paulista, metade maranhense, tenho 28 anos, sou libriana, sou filha de Oxum. E o que eu vim fazer na moda? Eu estava pensando sobre isso esses dias que eu estava escrevendo um texto, e eu tenho há alguns anos já eu venho fazendo uma busca sobre os meus familiares, né, avós, bisavós, enfim, tentando fazer uma cartografia da família, né, uma cartografia que seja também afetiva e de memórias negras, né? E acabei descobrindo um avô meu, na verdade meu avô que está vivo, tem 86 anos e é um homem maranhense, que foi alfaiate, foi a primeira profissão dele. E eu cresci na casa onde a minha avó materna criou os filhos e sempre soube que ela era costureira, então cresci com a máquina dela, com algumas lembranças que remetiam à costura. Então eu acabo dizendo que a moda ela é uma herança de família minha, assim, né? Eu sou neta de uma costureira por parte de mãe e de um alfaiate por parte de pai. E desde pequenininha, assim, acho que com 7 anos eu comecei a desenhar croquis sozinha, assim. Eu tinha uma amiga também que a gente queria ter uma marca de moda juntas. O nome dela é Tatiana e o meu nome é Ranairá. Então o nome da marca era Rana Ti Modas, uma coisa super brega. Mas até que deu um pitch sonoro. E a gente queria ter essa marca, enfim, e seguir desenhando. Eu gostava muito de desenhar e de fazer roupinhas para boneca. Acho que a minha história também tem muito a ver com outras histórias de pessoas que gostam de moda, se identificam com a questão da roupa desde pequenininhas, né? Então eu ficava criando roupinhas e desenhando, e segui desenhando até os meus 18 anos, assim. Quando eu decidi que eu queria fazer uma faculdade de moda mesmo. Eu fiquei em dúvida, na verdade, entre moda e história, só que na época da escola, eu estudei no colégio particular com bolsa e tudo mais, mas era um colégio particular super tradicional. Eu sou
eu nasci no centro de São Paulo, mas eu morei em Osasco, fui criada em Osasco, na Grande São Paulo, na casa dessa minha avó, do meu avô, de parte de mãe, durante praticamente a minha vida toda, né? Então, em Osasco tem um colégio que é um colégio de freira super tradicional, que é o Misericórdia, onde eu estudei, e foi um colégio onde a minha mãe estudou na década de 50, 60 e 70, e minha mãe era a única negra do colégio, e ela sempre contava essa história, porque era um colégio particular na época, enfim, obviamente um colégio caro. O meu avô, porventura, foi um homem negro que conseguiu se destacar socialmente, financeiramente, então ele conseguiu dar estudos e possibilidades para a família financeiras, né? E aí, quando minha mãe me teve, ela me botou na escola, ela quis me colocar nesse colégio por ser um colégio tradicional, no qual ela tinha estudado e que ela acreditava que eu teria um bom estudo, e tive, obviamente, né? Mas na escola eu era muito apaixonada por história, mas não era muito incentivada por isso, né? Então, as matérias dentro do ensino de história, eles não contemplavam muito as populações negras no Brasil, ou quando contemplavam, era sempre aquela mesma abordagem pensando em escravidão e somente isso. E então eu acabei me desestimulando, e como eu gostava muito de moda, bati o pé e passei logo e entrei direto assim na faculdade de moda, que também foi uma outra experiência super complexa, digamos assim, porque também, né, com todas essas questões, sempre quando a gente vai pensar negro no Brasil, e um negro que tem acesso, né, não digo nem que seja um privilégio, né, acho que é mais acesso mesmo, assim, de entrada nesses lugares. Então eu tive também uma caminhada na faculdade de moda meio que tortuosa, uma faculdade também particular, eu fiz na Embi Morumbi, fiz negócios da moda. E aí quando eu cheguei para fazer negócios da moda, eu era também a única negra da sala, super novinha, entrei com 18 anos, e achando que, sei lá, que eu ia trabalhar na Vogue, ou Quem sabe, não? umas Quem coisas nunca? assim. Todas as minhas colegas de classe, inclusive, eu acho que tinha esse sonho. Ou, sei lá, fazer coisas muito incríveis. E também acabei me desestimulando durante o curso, porque a moda que eu aprendi ali era, primeiro, que era negócio da moda, então chegou uma parte da faculdade em que a gente só tinha marketing e como vender, e não era essa a minha praia. Eu sou da criação, sou da pesquisa, enfim, sou da imagem, né? Então, eu acabei até pensando, putz, será que eu devia ter feito design de moda? Fiquei nessa, quis desistir. Mais uma vez, minha mãe falou assim: não, senhora querida, essa faculdade é muito cara. A senhora vai. Eu estava falando com ela ontem sobre isso, agradecendo ela, inclusive, por ter, sabe, me puxado para a terra, assim, falado: Renera, não é assim, você vai terminar a faculdade, sabe, filha? Sabe, é muito dinheiro envolvido. E graças a ela eu terminei a faculdade e pude aí seguir meus caminhos, né? E acabei, hoje em dia, estou no caminho de pesquisar história de novo e acabei juntando história com moda. Era E eu isso que eu ia acho que agora, falar, né? Quando você falou lá atrás finalmente. que você ficou na dúvida entre história e moda e acabou indo para moda, mas e aí você fez mestrado em história, né? Na verdade, eu fiz mestrado em ciência da religião. Mas a sua pesquisa foi Mas focada ela em é bem história, né? histórica. Ela é bem histórica. E daí eu falei, com a hora que você estava falando, eu falei, é isso, deu match, né? Às vezes as coisas não dão match Total. na hora, mas daí depois passa um tempo e elas dão. Exatamente. Hoje em dia, assim, pensando um pouquinho do que eu tô fazendo, eu falei, gente, mas eu até me desesperava no começo, sabe? E falava, meu Deus, mas não vou conseguir juntar talvez as duas linguagens. E eu acho que na verdade não é nem juntar, né? Eu falo um pouquinho disso na pesquisa, é apresentar uma outra e aí criar uma nova coisa, né? Criar novos espaços. Eu me vejo muito nisso, nesse lugar de criar espaços, assim, sabe? De achar algo que me interessa e tentar trabalhar em cima disso para que faça sentido, inclusive para outras pessoas também. Quando você saiu da tua faculdade de negócios de moda, você já engatou no mestrado? Você já estava com isso? Ou foi uma coisa que, de certa forma, foi crescendo com o tempo, assim? Foi crescendo com o tempo. Quando eu me formei no final de 2013.
E aí, bom, negócios da moda, ou você se forma e aí você vai, sei lá, trabalhar com compras, né? Vai ser shopper de alguma marca, vai trabalhar, às vezes, com visual merchandising, vai trabalhar com jornalismo de moda, enfim. Bom, saí pronta, me formei, tirei 10, foi incrível. E aí, o que eu vou fazer agora? Tava recém-formada, tinha feito um estágio que era dentro de uma área de moda, mas nem tanto, assim, era uma coisa meio aberta. Tinha um pouquinho de experiência profissional e já tinha trabalhado algumas vezes em lojas de shopping, que era o lugar mais fácil para entrar, principalmente nessas épocas de fim de ano, né? Meu primeiro trabalho remunerado mesmo foi numa loja de roupas no shopping de Osasco, que eu não queria de jeito nenhum, sempre fui muito tímida. Minha mãe, de novo, como uma bela filha de Yansan, foi me empurrando com a sua ventania, e aí acabei conseguindo esse trabalho, e foi muito bom. E aí eu sempre trabalhei, principalmente nesses finais de ano, trabalhando em lojas de shopping como vendedora. Até que eu vi que vendas não era meu negócio, eu ficava nervosa, eu não queria empurrar as coisas para as pessoas, eu não gostava de mentir, a pessoa falava, tá legal, sabe? Não tá legal, mas eu tinha que vender, então eu É tinha aquela pavor. situação, né? Eu tinha pavor de vendas, pavor. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas só dá para eu trabalhar com isso agora. Então, acabei arrumando trabalhos em lojas, no qual eu tinha que arrumar a sessão, organizar, então não tinha esse contato direto com o cliente. E ali foi um pouco mais tranquilo, eu consegui fazer um dinheiro para coisas, né, para viver ali, ainda morava com os meus pais, e fui tocando. Então, o meu ingresso, assim, nesse mercado também de trabalho foi muito difícil. E eu fazia entrevistas e eu tinha uma certa experiência, enfim, um currículo até ok, estudei em uma faculdade ok, bacana, e eu não conseguia de jeito nenhum uma vaga. Comecei a achar isso um pouco estranho, mas não tinha me dado um clique ainda. Até que eu comecei a perceber que eu tinha uma curiosidade muito grande por foto, por imagem. Eu sou a louca do Pinterest, sabe? Eu tenho 1000 pastas, eu tenho medo que aquele negócio acabe, eu tenho que fazer um backup daquilo. Todas as minhas pesquisas estão lá, inclusive. E aí eu falei assim, nossa, eu gosto muito de pesquisar, então acho que eu vou tentar uma carreira acadêmica, talvez. Fazer um mestrado. E nessa época também eu tinha conhecido o meu, na época, namorado, atual marido, que é candomblessista, né? Ele estava começando também. E a gente se conheceu, e aí ele falou assim, você quer um dia conhecer meu terreiro? Aí eu falei assim, eu quero, eu sempre quis conhecer, eu sempre tive essa vontade de ter um pouco mais de proximidade com religiões negras, porque a minha família, ela é uma família negra, católica. Hoje em dia eu digo que ela é uma família afro-católica, enfim, tem várias crenças ali, né, rituais que você identifica muito próximo com religiosidades negras, mas católica, eu fui batizada. Depois eu fui descobrir que meu avô materno era um bandista, então assim, Sim. já tinha macumba na família. Sim. E aí fui no terreiro, que é o Redandá, que depois foi o terreiro que eu me dediquei no mestrado, e quando eu cheguei, era uma festa aberta, quando eu cheguei eu fiquei completamente apaixonada por tudo. Apaixonada pelo jeito como as pessoas estavam vestidas, sobretudo, que é a parte que mais me chama atenção. A roupa sempre me chama muita atenção, eu sempre estou pensando em roupa. Qualquer coisa que eu vou pensar, eu falo assim, nossa, o que eu vou vestir? Como é que eu vou estar, sabe? Parece besta, mas é a minha linguagem. Aham, É a claro. forma como eu me comunico. E aí fiquei apaixonada. Eu falei assim, meu Deus do céu, é isso. Vou estudar isso. Vou estudar roupas de candomblé. Tinha essa informação. Falei assim, como que eu vou fazer isso, né? Na faculdade, por mais que eu tenha tido um ensino super bom, eu não tive incentivo à pesquisa. Não fiz iniciação científica, então não tinha essa proximidade acadêmica. E aí num dia eu estava fazendo terapia, e aí eu estava chorando as pitangas, falando que eu não conseguia trabalho, tentando entender o porquê disso, e falando que eu queria, insistindo que eu queria estudar roupas de candomblé. E aí a minha terapeuta na época falou assim, olha, Hannah, eu não posso te apresentar, enfim, tem uma questão ética, né? Dessa relação de paciente
terapeuta, enfim, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é casada com um professor na PUC, num departamento de ciência da religião. Talvez você possa, ela me deu o nome dele, do professor Frank. O nome dele é Frank, e você, enfim, vai atrás dele e vê se é isso mesmo que você... Enfim. Eu falei assim, nossa, que legal. Isso, sei lá, era final de 2014 e acho que começo de 2015. Fui atrás do professor Frank, achei o e-mail dele no site da PUC, mandei um e-mail falando, oi, professor, então, queria estudar roupa de candomblé. Muito sem preparo. Vambora, é isso que eu quero. Não sei como fazer, mas eu sei que é isso. E ele falou assim, nossa, Hannah, que legal que você entrou em contato com o nosso departamento. Essa não é a minha área de estudo, ele estuda religiões orientais, mas tem um professor aqui no departamento que estuda religiosidades negras, talvez você possa conversar com ele, o nome dele é professor Enio Brito. Eu liguei, eu estava muito obstinada, 2015 foi o meu ano. Eu liguei na PUC, no departamento, falei que eu queria marcar uma hora, enfim, como é que eu ia fazer para conversar com esse professor. Ele acabou me recebendo, eu fui lá, cheguei para ele, me apresentei e falei, então, eu quero estudar roupas de candomblé. Aí ele falou, vamos nessa. Eu falei, é isso, gente, alguém topou. E um senhor, assim, não sei quantos anos ele tem, mas ele devia ter uns 70 e tantos anos na época, um senhorzinho, muito, muito querido. Ele é o meu grande mestre, foi o meu orientador. E me deu uma força, assim, gigantesca. Eu comecei a frequentar, a fazer orientações com ele, assim, mensalmente. Isso era abril, nossa, vai fazer, sei lá, 5 anos já, faz isso. Abril de 2015, eu comecei a ir na PUC clandestinamente fazer orientação com ele. Nem sei se podia falar isso, mas enfim, é a verdade. Vai que incentiva alguém a ele estudar. Porque às vezes é isso, né? É isso, gente, tem que ir. E aí comecei a fazer o projeto de pesquisa, pedi permissão no Redandá, no terreiro, para estudar, porque quando a gente vai estudar esses territórios tradicionais, sejam negros, indígenas, enfim, acho que todos os territórios, mas dando uma atenção especial a esses, né, que são subalternizados, enfim, são muitas vezes, né, demonizados, é preciso um cuidado. Também é preciso um cuidado para levar essas oralidades, né, obtidas nesses territórios tradicionais para um ambiente acadêmico, escrever uma dissertação, uma tese, isso é bem complexo, né? Então, pedi permissão para o Tata Mona Gyamase, que é o pai de santo, o líder do terreiro, e eu ganhei essa permissão para estudar, então. E aí eu falei, vou nessa. E aí submeti o projeto, tive muita ajuda, tanto do Felipe, que é o meu companheiro, que é candomblessista, que tem essa vivência no terreiro, também estuda ciências sociais, tem um super entendimento com isso, me ajudou muito. Tive uma ajuda super master blaster incrível do Renatinho Araújo, que eu, na época, era pesquisador do Museu Afro Brasil e é um mestre para pensar artes negras, africanas, afro-brasileiras, ele é perfeito. Então eu escrevi, fui fazendo o meu projeto, mandava para essas pessoas para elas lerem, enfim, né, darem dicas e submeti no programa. Fiz todas as provas, acabei passando. E aí passei no mestrado. Só que a PUC é particular também, né? Super cara. Aí chegou, assim, saiu o resultado, tinha passado, não tinha o lugar, a classificação. Passei e aí chegou o boleto em casa. Chegou o boleto da matrícula. Era para mais de R$2.000. E sim, eu falei assim, acabou meu sonho, não vou conseguir fazer isso, sabe? Não tenho dinheiro. Nessa época eu trabalhava num bar de garçonete, porque eu não tinha conseguido emprego na minha área de jeito nenhum. Só depois eu fui entender o porquê. E aí, falei assim, aí conversando com a minha mãe, ela falou assim, filha, vai lá, faz a matrícula, vamos ver, a gente tem mais um mês para pagar o boleto. Quem sabe acontece alguma coisa nesse mês. Eu fui fazer a matrícula. Cheguei lá, me chamaram na sala e falaram, Hannah, você passou em primeiro lugar. E aí você ganhou uma bolsa integral para estudar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, ainda bem que você foi fazer a matrícula. Foi incrível. Eu falei, gente, mentira. Eu não tô acreditando. E aí eu consegui fazer o mestrado com bolsa, do começo ao fim, por ter passado em primeiro lugar. E foi incrível para mim também.
conseguir esse feito, né, de passar na frente de várias pessoas e conseguir fazer. E entrar com uma pesquisa dentro do Departamento de Ciência da Religião, que é um departamento super quadrado ainda, cristão, com uma pesquisa de roupas de candomblé, né? Então, foi muito, muito legal, assim, esse meu ingresso no mestrado, e aí eu segui fazendo a pesquisa durante 2 anos, também mais empreitadas, porque é isso, as pessoas não estavam acostumadas com o meu tema. Eu tenho esse meu orientador que pesquisava essas religiosidades, mas os outros professores não, então sempre quando alguém me perguntava o tema da minha pesquisa, as pessoas ficavam E aí até ia te perguntar uma coisa sobre o tema, assim, se você acha que, por exemplo, a questão da indumentária talvez também tornou ela mais fora da curva. Eu não sei se comumente, eu não sei se é comum dentro do Departamento de Ciências da Religião pesquisar indumentária, moda, enfim, né? Ou se também isso traz, né? Porque o que eu percebo, e eu não sei se você talvez tenha percebido isso nessa sua trajetória, é que quando a gente quer fazer a moda dialogar com outros campos e outros saberes, que são campos e saberes um pouco mais eruditos, digamos, existe uma fica um pouco confuso, um pouco de preconceito no sentido de que moda há uma resistência, uma resistência, exatamente. Eu não sei se dentro deste campo de estudo também, não sei, me conta um pouco dessa sua percepção, porque é curioso, né? Porque se de um lado, na moda, a história de moda que a gente tem é eurocentrada, é sobre roupas da monarquia até hoje, né? É como se só existisse a Europa, e daí e fora do escopo, parece também que é uma coisa que não é digna de ser estudada, e a sua própria pesquisa mostra isso, é cheio de simbologia, significados e complexidades, etc e tal, né? E fiquei pensando um pouco como é que foi essa trajetória para fazer essa ponte, de certa forma. Se mete, né? Pois é, não, pelo menos existem alguns outros departamentos de ciência da religião. A ciência da religião, enquanto campo de conhecimento, no Brasil, ela é recente enquanto saber, ela estava ali muito ainda junto com a teologia, e aí cria-se um outro caminho para pensar, talvez, esse estudo das religiões de uma forma não confessional, né? Então, pensar essa religião a partir de outras perspectivas como sociologia, historiografia, antropologia, história, antropologia. E aí a moda, enquanto campo também de conhecimento, ela ainda, principalmente no Brasil, ela ainda é recente, né? Então, estudos da moda, a gente não tem um grande campo de conhecimento, departamentos que trabalhem com isso, temos professores, enfim, que trabalham, mas ainda é difícil entender a moda enquanto um saber, né? Então, foi super difícil, não tem tantos estudos sobre indumentárias religiosas, sejam quais religiões forem, e muito menos de candomblé. Existe uma pesquisa sobre indumentária de candomblé no Departamento de Sociologia da USP, feito pela Patrícia Ricardo, que ela fez em 2007. Então, ela já tinha feito isso em 2007 a partir de uma perspectiva de sociologia, né? Mas na ciência da religião, não. Tinha alguns textos, mas nada muito aprofundado ou específico. Aprofundado, exatamente. Então, quando eu cheguei com essa pesquisa, inclusive essa foi uma das justificativas de eu ter passado em primeiro lugar, que eles acharam diferente, para o departamento era legal ter uma pesquisa fora da curva. Assim. É um ineditismo. Apostaram. Né? Eles apostaram em mim. E isso seria a minha outra pergunta, assim, se o ineditismo vem com as dores de começar alguma coisa do zero, né? Nossa, e eu super crua com pesquisa. Para fazer essa pesquisa foi muito difícil, porque primeiro eu não consegui entender, eu demorei muito tempo para entender o que era a ciência da religião. Até hoje tenho as minhas dúvidas. E aí eu fiquei desesperada, assim, eu entrei em fevereiro, né, do mestrado, sei lá, maio, eu tava já arrancando os cabelos, porque eu falei, meu Deus, não dá essa pesquisa não cabe aqui, não vai dar, não tem bibliografia, eu não consegui achar autor que já tinha falado disso para eu poder colocar na minha pesquisa. E aí, eu até escrevo isso no final, talvez, ou
apresentação da pesquisa, mas eu falo que eu justamente entendi bem no final que eu não precisava encaixar a moda dentro da ciência da religião. Eu poderia apresentar esses dois campos de conhecimento e ver como é que eles poderiam caminhar juntos, né? Somando nas suas bordas todas, porque foi muito difícil no começo mesmo. Então, é isso, era inédito nesse campo. Eu super crua em relação a fazer pesquisa científica e fui tirando o mato com foice mesmo, assim, para conseguir. Eu acho que fora todas as outras relações de ser uma pesquisadora negra na faculdade, que às vezes eu falo isso e até fico pensando, será que eu vou ter que ficar falando isso? Espero que eu não tenha que falar sempre isso. Uhum. Mas isso faz tão parte, assim, sabe? Eu percebia no dia a dia de quando eu ia apresentar a pesquisa dentro das disciplinas, que as pessoas ficavam me olhando assim, tipo, meu Deus do céu, quem é esse ET? Quem é esse ET? Porque eu sou da moda, então eu colocava umas roupas também, sabe? Assim, vamos chocar esse povo da PUC. Eu ia bem preta, com as minhas roupas coloridas e falar de roupa de candomblé, então as pessoas ficavam meio... Sim, meio isso aturdidas. Era meio... elas ficavam confusas. eu estava confusa, eu queria confundir, eu não estava ali para explicar nada, sabe? Sim. Então, foi muito complexo, mas como tudo nessa caminhada da minha pesquisa foi muito importante, assim, estar nesses espaços. E deu certo, consegui. Isso que eu ia te perguntar, assim, já passaram-se 5 anos de que você entrou, né? E são 2 anos de pesquisa e tal, mas já faz um tempinho. Eu queria que você compartilhasse, se você pudesse, com quem está nos ouvindo. Depois a gente vai deixar, quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer outro lugar, o link para a pesquisa, para as pessoas acessarem, se puderem, e lerem na íntegra. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho das suas descobertas e até mesmo, talvez, as descobertas que para você foram mais surpreendentes, assim, neste campo, né? Eu li algumas das descobertas que você compartilhou, mas eu queria que você compartilhasse isso com o pessoal, até mesmo para quem não consegue entender essa importância de um olhar, tanto do ponto de vista da história, quanto do ponto de vista da indumentária e da religião, mas a importância de ter esse olhar atento, porque de alguma forma, para mim, isso lança à luz a questão da apropriação cultural, de alguns temas que são tão fortes, mas uma pesquisa como a sua ajuda a embasar muitas coisas, sabe? Uma parte desse diálogo, eu entendo que a sua pesquisa pode servir como balizadora mesmo da discussão. Então eu vi a parte que você fala da questão do turbante, dos modos de amarração, do porquê. Então tem umas coisas que eu acredito que vale a pena ser compartilhada, mas eu queria que, sei lá, você compartilhasse o que talvez mais te surpreendeu, o que você não esperava e que veio à tona nesse processo. Eu acho que o que mais, desde o comecinho, desde quando eu estava escrevendo o projeto de pesquisa, eu me dediquei muito a olhar principalmente o século XIX e como as mulheres negras se vestiam, a partir principalmente dos registros fotográficos que temos dessas épocas. E aí pensando que o Brasil é acho que possui um dos maiores acervos de fotografia durante o período da escravidão. E então elas foram o meu fio condutor. Comecei por elas. A pesquisa ela tem 3 capítulos. No primeiro capítulo eu faço passeio ali para entender o que é candomblé de Angola, porque a nação do candomblé que eu pesquiso. Então, pensar a cultura centro-africana no Brasil, essa vinda, enfim, dos séculos passados, e pensar um pouco esse tipo de candomblé. Depois eu chego no capítulo 2, onde eu me aprofundo na beleza dessas mulheres. E aí eu acho que o que mais me choca é entender que boa parte dessas roupas que são produzidas no século XIX são feitas por mulheres negras. E aí eu vou descobrir isso quando eu
acho a pesquisa do Gilberto Freire, que tem várias questões, ele é bem problemático, mas serve para a gente de documentação, enfim, né, vai estudar isso muito antes que nós, quando ele apresenta anúncios de jornal, no qual se tem anúncios de compra e venda de mulheres negras para modistas. Ali dá uma virada de chave, e é um pouquinho do que eu falei naquela aula do MS, que é que essas mulheres negras, elas produzem essas roupas. Essa estética que se mantém até hoje nos terreiros de candomblé, com as baianas de acarajé na Bahia, enfim, nas várias manifestações negras, é uma estética que foi desenhada por mulheres negras, escravizadas muitas das vezes. Isso é muito potente, né? Pensar que essas mulheres têm, fazendo, mesmo que escravizadas, fazendo essas roupas para modistas, elas não assinavam, não ganhavam os louros da criação, mas muitas delas poderiam ali, no ato de fazer essa roupa, imprimir uma estética africana e afro-brasileira, uma estética ancestral. Lembrando que nessa época não se tem faculdade de moda, essas mulheres elas aprendem com as suas mais velhas, a partir da oralidade, que é um dos princípios dessa convivência afrodiaspórica africana, né? O que é oral, né? O que a gente aprende na fala e no observar. Então, quando eu descobri esses anúncios de jornal, eu fiquei completamente obcecada. Tanto que na pesquisa de doutorado eu esqueço um pouco, deixo ali de lado a questão do candomblé em si e vou olhar para essas mulheres no século XIX. Eu preciso voltar, porque tem muita coisa lá que a gente não sabe o que aconteceu, e essas coisas que aconteceram, elas estão no nosso dia a dia, até hoje. E é muito recente, né? Então essa eu acho que é a descoberta mais que me fazia ler e achar vários textos e ir atrás e fotos e tudo mais. E acho que também uma outra descoberta que foi muito importante foi de pesquisar uma comunidade tradicional, né? Então, me apresentar como uma pesquisadora, o Redandá, que é esse terreiro que eu estudei, ele é o meu terreiro, e também isso era um conflito na ciência da religião, enfim, acho que em todo o campo, né, científico se tem essa imparcialidade, é necessário se ter essa imparcialidade, como é que a gente pesquisa se também estamos inseridas na comunidade, mas o candomblé também é uma religião que ela é iniciática, então é preciso passar desse ponto para que se de fato, né, se faça parte da comunidade. Então eu estava no impasse, e o impasse foi pesquisar, saber como abordar as pessoas. Eu me sentia às vezes sendo entrona, e eu não sabia muito como fazer a pesquisa, porque não tem a maioria das pesquisas sobre candomblé se tem principalmente no campo da antropologia, né? Então, o fazer antropológico, o professor Wagner Gonçalves da USP, do departamento de antropologia, tem um livro que é O Antropólogo e Sua Magia, onde ele pesquisa candomblé, ele vai contando, né, como se aborda, como que se pensa uma comunidade e tudo mais. Então eu tinha esses livros, mas não sabia muito bem como fazer isso. Então eu chegava perguntando qual que é a importância da roupa para o candomblé, para a pessoa. E a pessoa virava para mim e falava, não, nada, roupa é uma coisa que a gente bota, mas... E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, mas então, o que eu tô fazendo aqui? Tá tudo errado, não tem importância. Vamos começar de novo. Não tem importância nenhuma. Como é que eu vou terminar essa pesquisa? Eu tô falando que tem importância, mas o povo tá falando que não tem importância. E aí eu comecei a falar assim, bom, no candomblé, acho que o princípio básico é observar. As pessoas não vão te falar nada, assim, se você chegar e perguntar. Você tem que observar. E você vai observando a comunidade, vai também ganhando confiança das pessoas. As pessoas já me conheciam no terreiro, então eu acho que isso me ajudou no sentido até de metodologia, de conversar com as pessoas, né, me apresentar. As pessoas já me conheciam, mas eu comecei a observar mais. Então eu observava que a roupa do dia a dia, quando eu estava lá, ela era uma roupa. A roupa do dia da festa é uma outra roupa. É uma roupa muito mais elaborada, então já tem uma diferença, as pessoas se preparam para isso, as pessoas se arrumam, ninguém tá ali dançando de calça jeans e camiseta, tem um traje. Então, bom, check, ponto 1, tem uma diferença. As pessoas estavam falando, às vezes falando dessa roupa do dia a dia, que é chamada de roupa de ração,
que é uma roupa simples para você trabalhar, né? Se fala muito em jambrar, né? Essa expressão jambrar significa trabalhar na roça, né? Que é o terreiro. Então, você chega no terreiro, você tem muita coisa para fazer. Você precisa cortar lenha, você precisa pegar folha no mato, lavar o banheiro. Às vezes tem gente recolhida, tem muita coisa para fazer no terreiro. Então, essa roupa ela precisa ser uma roupa fácil, leve, para você fazer as coisas. E aí, uma das coisas que eu já tinha visto nessa pesquisa da Patrícia é que ela chamava atenção para quando as pessoas estavam com a roupa muito suja, as pessoas davam muita importância para isso. E eu percebia isso no terreiro também. Então, nossa, olha só como eu tô imunda, tô suja. Isso quer dizer que eu fiz muita coisa no dia. Então, essa mancha, essa sujeira de terra, enfim, né, do que seja, ela vai contar uma história, ela deixa uma memória imprime uma memória nessa roupa do seu dia a dia, do que você fez, né? Então, eu falei assim, que interessante, né? Como essa roupa ela vai permear ali todo o convívio da comunidade, né? Então, essas descobertas de como abordar, de como conversar, fui percebendo que a roupa era importante sim, por mais que as pessoas não falassem isso, talvez elas não percebessem ou talvez não queriam falar isso diretamente para mim. Mas também saber fazer uma leitura dessa comunidade, cruzar com o que eles contam, né, com as memórias e com o que a gente observa também. Então, essas descobertas acho que é uma descoberta de como fazer pesquisa, sabe? De como contar uma história. Acho que elas foram muito importantes para mim. Ainda mais que você falou, é curioso isso, eu acho que quando a gente fala de roupa, no geral, as pessoas tendem, ou seja pelo que você falou, seja por não querer falar sobre, ou por não estar num nível de percepção consciente, né, dizer que não importa, né, e no final, quando a gente vai observando, em qualquer lugar, importa muito no final das contas, né, eu acho que talvez voltando um pouco na nossa conversa do comecinho, quando a gente fala da moda como este campo de saber ainda não muito desenvolvido, talvez, estou fazendo estou só conjecturando, mas fiquei pensando aqui que talvez tenha muito essa relação de que a gente enquanto sociedade não está consciente sobre essa importância, né? Só quem está muito atento, você ia atenta para isso, você reparava nisso, você estava ali num lugar de pesquisadora, exatamente ocupando esse papel de perceber as coisas, né? E eu acho que a moda, ela vai passando, a moda não especificamente, mas a roupa, ela vai passando despercebida como algo que só faz parte, quando na verdade fala tanta coisa, né? Conta tantas possibilidades, histórias. Não, muito isso, assim. Essa roupa, ela importa, ela é uma roupa que comunica, né? A roupa, ela chega antes da gente ter que abrir a boca. Como ela veste o nosso corpo, nós fazemos parte de uma sociedade que se veste, né? Que cobre o corpo. Chegamos em alguma ocasião, essa roupa é nosso cartão de visita, de entrada, né? Então, a roupa, ela fala sozinha, muitas das vezes, né? Eu escrevi um texto esses dias para a revista Zoom do IMS, falando justamente sobre essas roupas de candomblé e como a partir da roupa que a gente reconhece um adepto, por exemplo, né? Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas também, comecem a expandir o olhar quando vocês andam na rua às sextas-feiras. Para candomblecistas, muitas vezes umbandistas também, se veste branco às sextas-feiras, né? Sexta-feira é o dia de Oxalá, então o que é essa divindade que veste branco, e na sexta-feira se veste branco em homenagem a ele, né? Em referência e reverência a essa divindade, que é muito importante. Então, comecem a notar as pessoas que estão vestindo branco, e aí se essa pessoa está vestindo branco, reparem, por exemplo, no pescoço, se ela carrega alguma conta, algum colar, que pode identificar o orixá, enfim. Então, essa importância da roupa, ela vai se mostrando cada vez mais forte, né? De maior importância mesmo. Como é que muitas das vezes, eu estava até conversando com uma aluna esses dias, ela foi fazer um curso meu, e ela falou assim, olha, eu vim aqui, eu achei muito interessante, achei ela super sincera.
eu vim aqui porque eu achei muito interessante o programa do curso, mas eu acho que roupa é muito fútil, moda é muito fútil. Então eu vim aqui para ver se eu mudo de opinião. A Eu gente falei, tem uau! vários seguidores no Modifica que falam pra gente isso o tempo todo, tipo, moda é muito fútil, não sei porque vocês falam disso. A gente fala de moda e a gente fala de outras coisas, né? Mas eu falo, mas você tá interessado, porque você tá aqui com a gente. Sim, fica uma pulga atrás da orelha, as pessoas ficam desconfiadas, porque é importante. E aí eu falei assim, nossa, que responsabilidade. No final do curso eu falei assim, e aí? Ela falou assim, nossa, muito obrigada, de fato, consegui perceber que tem uma importância e tem todo um mundo de significados que chegam através dessa vestimenta, né? Então, acho que dos nossos papéis também de quem trabalha com moda, seja em qual campo for, é de trazer luz, né, para esse campo e tirar um pouco desse lugar de futilidade que a moda carrega, que também não é à toa, obviamente, Sim. pensando no sistema de moda nas suas complexidades todas, e principalmente quando a gente entra no campo do consumo, do capitalismo, né? Isso fica bem visível, mas a moda e a roupa dentro da moda, ela traz muito mais coisa para a gente pensar. Exato. É uma ferramenta para conhecimento histórico, né? Uma ferramenta para entender a sociedade atual, é uma ferramenta para entender modelo econômico, sistemas, redes produtivas, publicidade, enfim, dá para fazer tanta coisa, né? Dá para descobrir e pensar tanta coisa a partir dela, e daí também a responsabilidade que ela tem neste fluxo, né? Que é o que você falou, quanto mais você toca a sociedade, ainda mais de forma imperceptível, mais você tem responsabilidade, né? E aí, para mim, acho que a indústria é uma coisa que eu sempre falo, assim, a indústria se lida enquanto fútil, a moda, a roupa se lida enquanto fútil, até serve o propósito de ir fazendo as coisas do jeito que mais lhe convém, né? Sem precisar ser cobrado, por isso já que ninguém percebe, é uma coisa que tá ali, que imagina, quem liga pra moda, mas todo mundo Passa batida, né? Passa batida, exatamente. Eu também acredito que essa tua pesquisa é um reforço nesse sentido, né? E mostrar, e para mim é isso, mostrar a roupa enquanto lugar de estudo, enquanto campo de estudo, a roupa, a moda, né? Enquanto esse espaço de conhecimento que a gente precisa explorar mais, né? Que ainda está só no começo, né? E me diz uma coisa, Hanna, no final, então, você seguiu para a carreira acadêmica e dar aulas, e foi assim que você juntou na tua carreira moda e história? Foi justamente isso. Eu acabei criando um lugar ali para mim e tendo um pouco de coragem de seguir nesse campo, né? Porque, enfim, pesquisa no Brasil, né? Ainda mais nos nossos tempos atuais, é bem difícil, mas eu gosto muito de dar aula. E eu não tenho uma formação de pedagogia, mas acabei, e aí sigo também estudando para tentar elaborar planos de aula, tentar pensar formas legais de passar esse conhecimento. Também pensando outras formas de passar esse conhecimento, saindo talvez de um modelo ali de professor e alunos com um conteúdo que se despeja, sabe, assim. Então, tentando criar mediação, eu tenho feito alguns trabalhos de mediação de palestras, rodas de conversa, e eu tento trazer essa dinâmica para a aula. Então, eu estou ali enquanto professora, passando um conteúdo, mas também enquanto mediadora. Então, todo tempo eu fico puxando as pessoas para falarem. Como eu trabalho muito com imagem, eu gosto muito de fazer leitura de imagem, eu fico mediando essa aí. Acho que também tem um trabalho de educador, que eu trago muito de uma vivência como educador, meu marido é educador, foi educador, enfim, de museu, né, de pensar, e eu gosto muito de dar aula em museu, para mediar essas obras todas e fazer com que as pessoas falem, com que as pessoas pensem, né, não sair desse modelo de eu só falar e as pessoas anotarem e saírem de lá com conteúdo, né, eu gosto que as pessoas troquem, eu brinco, eu falo assim, gente, vocês já estão aqui, eu não gosto de conversar sozinha, vamos conversar comigo, eu quero saber o que vocês estão pensando justamente para mediar
esses conteúdos todos, né? E acabei seguindo por esse caminho e tenho dado aulas, principalmente em instituições culturais, pensando acervo, eu comecei, acho que a minha primeira experiência assim, dentro de um museu foi no MASP em 2018, dentro do contexto do Histórias Afroatlânticas, né, que era a exposição que estava tendo lá, me convidaram para falar sobre a pesquisa. E aí eu criei um curso chamado Axé nos Axós. Axó significa roupa. Então, o Axé nas roupas, que é originalmente o nome da minha dissertação, pensar onde é que está esse axé, como é que a gente pode entender religião e moda, pensar também que, por mais que a gente, para pensar roupa de candomblé, a gente fala da ideia de indumentária, né, que é a ideia do traje, enfim, de uma roupa específica usada para um determinado fim, mas que mesmo tendo a tradição que vai moldar toda essa vestimenta, a gente tem informação de moda nos terreiros, né? Essa moda que ela é compartilhada pelas pessoas que estão convivendo ali. Então, por exemplo, se você tem uma festa que é uma festa de Nhançã, estamos falando muito dela, né? Uma festa de Nhançã, um dos símbolos dela é a borboleta. Então, você vê que ali as mulheres elas começam a usar tecidos que trazem a estampa de borboleta, por exemplo, sabe? Então, às vezes, uma pessoa achou um tecido bacana, passa esse tecido para uma outra pessoa, a amarração do turbante das mulheres no redandá, ela tem uma amarração específica que as mulheres usam, e aí são mulheres que estão numa determinada hierarquia. Então, tem tanta coisa para a gente pensar dentro disso, e pensar também que essa moda, o sistema de moda, a ideia de moda, de coisa que vai passando, né, de informação de moda, ela também está dentro desses espaços tradicionais. E aí eu achei um lugar interessante que é de dar aula, onde eu posso compartilhar isso com as pessoas, e é o que eu tenho mais feito, assim, eu adoro dar aula. E aí buscando também outras formas de conhecimento, aprendendo a dar aula, que é uma super responsabilidade, né? Então você tá ali falando para várias pessoas várias coisas, as pessoas vão sair dali com o que você falou, então você precisa saber o que você está falando, né? Então aí entra o lugar de pesquisadora também, que eu não paro, às vezes eu durmo cedo, assim, eu sou uma velhotinha, mas às vezes eu tô de noite vendo coisas assim de aula, que eu nem tenho uma aula preparada, mas eu tô pesquisando, eu nunca paro de pesquisar. E agora eu quero comprar e ler o livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir, que aí eu vou causar, depois que eu terminar de ler. E você uma revolução. E nessa trajetória você segue como pesquisadora, claro, mas você já tá fazendo doutorado nessa muvuca toda? Então, eu dei um tempinho, né? Ah, tá. Porque não dá. Exato. Mas eu, na verdade, eu dei um tempo, digamos que seria um tempo oficial, então ainda não estou fazendo as aulas, mas estou me preparando para submeter o projeto, né? Para o doutorado, para entrar nesse próximo ano. Não parei no sentido de que eu continuo pesquisando. Mas é frequente, não tem como parar, né? A gente não para, mas eu tive que dar esse tempo, assim, porque é um processo muito exaustivo. Parece que não vai dar. Na semana que eu depositei a minha pesquisa, eu estava acabada. Eu tirei uma foto que eu estava, assim, tipo, muito desaplaudida, mas eu tinha conseguido, sabe? Assim, é uma carga de energia da pesquisa muito grande. Então eu precisava de um tempinho, mas pretendo voltar aí. E vai seguir nessa sua linha, né? Eu vou. Agora no doutorado eu resolvi voltar um pouco no tempo, sou um pouquinho obsessiva com o século XIX. E aí foi muito interessante. Eu terminei, fiz a pesquisa em 3 capítulos. No final, eu observei que o capítulo que eu mais tinha gostado era esse segundo, no qual eu estudava essas roupas do século XIX, e eu falei assim, eu quero me aprofundar nisso, assim. E aí, no doutorado, trazer um pouco mais dessa pesquisa ampliada. Basicamente, é a aula que eu dei no IMS, pensando roupas de preto e roupas de preta e olhares de branco, né? Então, pensar a imagem dessas mulheres nessas fotografias do século XIX,
pensar essas imagens como imagens de moda já, porque ali se tem toda uma montagem da fotografia, investigar um pouco daquelas roupas que estão nas fotos e pensar que são imagens de moda, mas são imagens de moda coloniais. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pensa fotografia, colonialismo, pensa a imagem dessas mulheres, nomes, histórias que são apagadas, mas elas não foram apagadas, elas estão ali. Essas fotos têm quase 200 anos. Essas mulheres estão ali de alguma forma tentando trazer uma história pra gente, e é atrás dessas histórias que eu vou. E aí fazer um doutorado em história para ser quase que uma Sherlock Holmes da moda. Eu quero, enfim, ir a fundo para tentar achar essas histórias e pensar um pouco sobre essas mulheres, que poderiam ser as minhas bisavós, tataravós, Sim. e de muitas pessoas. Bom, eu acho que a mensagem entre várias que fica, mas para quem nos ouve, é que assim, tem muitos campos, né? Muitas possibilidades se a gente tirar a lente da roupa, da moda, da indumentária, e levar para outros lugares, né? Tem muitas possibilidades, às vezes muitos estudantes, enfim, estar relacionado com a moda não precisa necessariamente estar relacionado com o fazer roupa. E eu acho que, sim, né, você traz isso muito forte, uma relação com a moda muito forte, muito intensa e ao mesmo tempo não tem nada a ver com o fazer roupa, né? Então acho que isso fica também de mensagem, uma mensagem que aqui no Modifique, quando a gente está falando de moda, a gente tenta tanto passar que assim, é um campo tão vasto, tem tantas possibilidades. Eu acho que você é esta mulher que trata, né, essa mulher profissional, pesquisadora, acadêmica, estudiosa, que está trazendo isso de uma forma muito palpável. Não que seja fácil, porque, como você disse, eu criei o meu espaço, né? Às vezes a gente tem que criar um espaço que não existe para a gente conseguir fazer o que a gente almeja ou quer, ou enfim, ou até mesmo para viver essa vida, né? Financeiramente falando. Mas é super, eu acho que para os nossos ouvintes traz essa coisa de que é possível. Olha que universo enorme, né? Já dei uma pesquisa de mestrado e doutorado, tenho certeza pós-doc e artigos, e aí vai para frente, e aulas, enfim. Eu vou até deixar para quem está nos ouvindo ou no Spotify ou no Google Podcasts, enfim, no site vou deixar todas as informações da Hannah, então link do Instagram para a pesquisa dela. Se vocês tiverem dúvidas, comentem lá ou mandem mensagem lá no perfil da Hannah também. Enfim, eu acho que a gente tem muitos estudantes, gente que está fazendo até mestrado e que pode, cara, sei lá, né? Vai que dá match aí de alguma forma e descobre a pesquisa também serve para ampliar outros horizontes, enfim, eu quero muito que este papo, e acho que todos os backstage são muito isso, sobre ampliar horizontes, né, para moda e para tudo, para a vida, para nossa vida. Hannah, muito obrigada, tem alguma mensagem extra que você quer deixar? Agora é o momento. Eu acho que fiquem firmes, se puderem, fiquem em casa, né? Quem não puder, enfim, cuidado redobrado. É muito louco o momento que a gente está passando, assim, porque isso abala muito a produção de conhecimento, porque a cabeça da gente fica em outro lugar. Que essa pandemia que a gente está passando é algo que a gente nunca passou. E a gente está entendendo como lidar com isso, né? Pensar as várias realidades que, né, estamos aqui conversando, podemos ficar em casa, fazer trabalho de casa. Tem gente que não pode, né? Exato. E como isso se reflete também na verdade, é muito sobre a história do Brasil e de como a sociedade é construída, dos privilégios de uns e de outros, né? Sim. Então, caso vocês possam ficar em casa, pessoal, leiam, enfim, também estou online. Acho que o Instagram, esse lugar, internet, eu acho que é um lugar muito onde eu estou descobrindo também para conversar, inclusive para divulgar o que eu faço, que é uma coisa que é mais informal e tudo mais, então também trabalho por lá. E adoro conversar, conversem comigo, vou adorar. Queria dar uma dica de filme para quem ainda não assistiu, assiste Harriet,
que é um filme sobre a Harriet Tubman, que foi uma maravilhosa, uma musa, século XIX, abolicionista, século XIX, norte-americana, afro-norte-americana, que, enfim, libertou várias pessoas. E é um filme muito interessante para pensar a história dos Estados Unidos a partir dessa perspectiva abolicionista, pensar que foi uma mulher negra e ela causou, gente, ela era muito perfeita. E o figurino é incrível. E a Cynthia Erivo também, que faz a Harriet, também é maravilhosa. Então, dá para baixar aí. Não dá para ir no cinema agora, mas dá para assistir online. Bom, a gente fica... Eu agradeço muito, aliás, agradeço muito. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a presença. A gente fica esperando, assim que tudo passar, tomar um café. Eu consegui ir, pegar uma aula, um curso, enfim, a gente ainda se encontrar pessoalmente. Hanna, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente até o final. E até o próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais. Conheça o Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também, nosso podcast mensal sobre política e meio ambiente, sempre com pessoas convidadas debatendo as convergências entre Brasília e sustentabilidade. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também faz parte do trio de podcasts do site Modifica.